Salmo de Davi. A palavra de Deus diz assim, acompanhe com atenção e com olhar e coração juntos. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confiado no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Refina meu coração e meus pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante meus olhos e tenho andado continuamente na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com dissimuladores não me associo. Aborreço a companhia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, para que eu possa marchar ao redor do teu altar, Senhor, entoando com alta voz os louvores e proclamando as tuas maravilhas todas. Senhor, eu amo estar em tua casa, o tabernáculo, habitação da tua glória. Não colhas a minha vida com a dos pecadores, e nem com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes, e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, tenho andado na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, ao considerarmos agora o Salmo 26, ajuda-nos a ouvir a Tua voz e compreender o que o Senhor está dizendo para nós hoje. Nós oramos agradecidos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Logo que eu li esse salmo, já estava meio claro que era sobre integridade. É como ele começa e como ele termina. E quando eu pensei sobre integridade, logo me veio a obra do Herbert George Wells, O Homem Invisível, de 1897. Eu achei que daria uma boa introdução. Até pensei em ir por esse caminho. E aí, anotei aqui. O Homem Invisível, a quem o título se refere, é Griffin. É um cientista que se dedicou à pesquisa em ótica e que inventa uma maneira de mudar o índice de refração de um corpo de modo que ele não absorve nem reflete luz. E ele realiza esse procedimento em si mesmo e se torna invisível, mas ele não consegue voltar a ficar visível. Aí eu fui me empolgando com essa ideia da invisibilidade e eu lembrei do Anel de Giges, da obra de Platão, A República, porque nessa obra ele discute se uma pessoa agiria corretamente caso tivesse o poder de fazer maldade sem ser percebido. Por isso o anel. Que desafiador esse teste de integridade, não é? Já fizeram vários outros filmes com gente invisível, mas o problema é sempre o mesmo. Um anel, uma experiência científica, poder tirar sem receio o que você quisesse no McDonald's. Pegar só os cookies do Subway, sem ninguém ver. Ou nos mercados e lojas, eu ia me divertir na Feira do Guará. Eu ia. Ou introduzir-se nas casas, sem ninguém notar. E ficar ali, como você sempre quis, aquela mosquinha para saber o que a Gi está falando. Porque eu já soube, né, que eu era o terceiro melhor pastor da igreja. Então eu queria saber o que ela fala na casa dela. Pensar em fazer o que você quisesse, prender quem você quisesse, a pessoa não saberia, soltar quem você quisesse. Seria um Deus entre os homens. Ou você manteria a sua integridade? Imagine por um momento que você está de posse do anel de Giges.
Como é que você usaria? Se você tivesse a garantia de que nunca seria pego ou punido. A semana foi passando e eu encontrei vários casos de gente que se comportou com integridade. E chama atenção, sabe, gente que devolveu muito dinheiro. Aí você fala assim, puxa, pelo menos metade, né? Não, devolveu tudo. Gente que devolveu muito dinheiro. Falta em campo de futebol confessada. Quem já viu isso? Vagas especiais e filas preferenciais respeitadas, erros de codificação comunicados à equipe que está desenvolvendo um software. Muita coisa já foi parar nas mídias, sendo chamado de integridade. E em tempos de tanta notícia de corrupção, falar sobre integridade pode ser um bálsamo, e eu espero que esse salmo seja. A ideia de que mesmo quando alguém poderia tirar proveito para si, o seu comportamento é orientado por... E a gente vai ver no Salmo 26. Porque essa resposta nós já temos no dia a dia. Ou a pessoa vai ser orientada pela sua ética, e a pergunta é, ética de quem? Ou ela vai ser orientada pela transparência. Eu nem sei quem é essa senhora, chamada transparência. Mas eu já tive um chefe transparente. Ele chegou e disse, o seu salário vai atrasar. Eu gostei da transparência dele, mas não me ajudou muito. Às vezes você vai tomar decisões orientado pelas suas crenças. E, de novo, quais crenças? E é por isso que nós estamos reunidos como povo de Deus. E se você nos visita, é isso que a gente faz. O povo de Deus se reúne para ouvir de Deus qual é a orientação dele, do que ele chama de integridade. Eu pensei numa introdução assim, e até agora estava imaginando uma introdução assim. Mas depois que eu fui a uma festa de casamento, e vi o comportamento quando os doces foram servidos, eu fiquei pensando, as pessoas nem querem o anel de Giges, elas nem querem ficar transparentes, invisíveis, elas fazem as claras. É impressionante isso. Mas eu mantive a introdução porque ela me pareceu boazinha o suficiente e era o que eu tinha. Mas se eu tivesse o casamento antes, acho que eu mudaria para doces. Hoje, com o Salmo 26, Deus quer nos instruir acerca dos aspectos que definem uma pessoa íntegra. E é isso que nós vamos lidar. O Salmo 26 vai nos ajudar a ver como é que Deus nos instrui do que é ser uma pessoa íntegra. Se você leu com atenção ou ouviu com atenção a leitura do Salmo 26, se você já leu durante a semana, você percebeu que o texto não menciona qual é o problema que afligia Davi. Nós não sabemos qual era. E tudo que ele faz é rogar a Deus que o julgue. E a argumentação dele de que ele é íntegro. Ler Davi escrever sobre integridade é mais ou menos como esposas ouvirem maridos falarem de algum assunto, com aquela cara assim de, sei. Então a gente ouve Davi falando assim, eu sou íntegro. Aí você fala, Davi, deixa eu só te dar um toque. Deus falou para a gente aqui, todo mundo sabe o que você fez. Está todo mundo aqui sabendo. Deus quis registrar o seu pecado na Bíblia, os seus pecados. E aí a gente está sabendo disso. Então, ler Davi escrever sobre integridade nos deixa como leitores perplexos. Davi, você vai falar das dúzias de doces que eu peguei, mas você fez bem pior. A gente entra num processo de comparação, né? Davi e nós podemos ter sido íntegros em momentos específicos, mas nós sabemos que a vida dele e nossa não é assim o tempo todo. Por isso esse salmo certamente não é sobre Davi, e nem sobre qualquer pessoa que você tenha conhecido. E aí eu tive que fazer invertido aqui. Geralmente a gente deixa a aplicação cristocêntrica lá para o final, para fechar. Mas não dá. No Salmo 26, eu não tenho cara de dizer, Davi está dizendo que é íntegro, sem poder explicar isso antes. O Salmo certamente não é sobre Davi.
e nem sobre qualquer pessoa que você já tenha conhecido, mesmo que tenha sido muito íntegra. Porque a integridade, como eu disse, o que a gente consegue viver dela é pontual. Talvez pontuais. Eu sei que Davi diz que é íntegro, mas Davi não disse que não é pecador. Ele já escreveu outros salmos dizendo que era pecador. Ele não está negando que seja pecador, ele está dizendo que é íntegro. E, aliás, nós já vimos alguém assim, não é? Nós acabamos de estudar o livro de Jó. E Jó, um homem decidido a manter a sua integridade. Sua esposa disse, cara, larga essa integridade e morre. Mas ele falou assim, não. Então, desde o tempo de Jó, a gente está assim, que integridade é essa? E o salmista aqui vai nos ajudar nisso. Mesmo que a gente não saiba exatamente o que seja alguém íntegro, permanece que Davi é um pecador e nós também. Então, ok, não vamos ficar lembrando dos pecados de Davi, porque senão ele vai falar dos nossos e a coisa vai ficar esquisita. Vamos só lembrar que Davi e nós somos pecadores e é um bom terreno para começar. Trechos da Bíblia como esse, Salmo 26, nos fazem lembrar das palavras de Jesus quando ele diz, as Escrituras falam de mim. Aí você fala, oh Deus, obrigado. Eu estava achando que era de Davi, mas é do Senhor então. Claro que passa por Davi, assim como passa por cada um de nós aqui. Mas primeiro é sobre Jesus Cristo. Davi não foi somente um rei, mas também um profeta, nas mãos de Deus para poder registrar o que está sendo dito neste salmo sobre o Messias Jesus. Jesus foi quem de fato foi julgado, examinado, provado, refinado naquela cruz. Ele é o homem de integridade. Então, há um homem de integridade e ele se chama Jesus Cristo. E essa é a nossa sustentação. É aqui que nós nos sustentamos. Ao ler este salmo, portanto, nós vamos observar o que o salmista revela sobre integridade e, naturalmente, como é que também nós podemos ser íntegros nesse mesmo caminho. Porque integridade não é apenas ter você mesmo como referência, embora seja muito costumeiro nós usarmos o termo assim. Você ouve falar de um juiz íntegro, de um funcionário íntegro, de um jogador íntegro, até de pastor íntegro você ouve falar. E aí, quando você ouve falar isso mais o adjetivo, você fala assim, qualidades pessoais de alguém. É nisso que a gente pensa. Agora, eu tenho certeza que você conhece muita gente íntegra que não sabe nem quem é Jesus e nem que Deus criou os céus e a terra. Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim. É uma outra equação. É gente íntegra por outra equação que não é a equação de Deus. Então eu vou fazer uma equação de Deus da seguinte forma. Amar a Deus acima de todas as coisas, mais amar o próximo, mais amar a si mesmo, igual integridade. Essa é a equação de Deus, ok? Tá fácil, né? Não coloquei nem variáveis assim, complexas. Some essas coisas e você tem integridade. Então, tem gente tentando ser íntegra sem sustentação. Vai conseguir? Claro que vai conseguir alguma coisa, de acordo com o que a pessoa imagina que seja o total, o inteiro. Eu sei que a gente fica se perguntando, alguém que deseje ser íntegro por outra equação que não a de Deus, é íntegro de verdade? Eu creio que alguém que procure exibir as marcas da integridade sem o mediador, que a Bíblia afirma que nós precisamos para conseguir fazer qualquer coisa, percebe como a equação ficou complicada agora? A Bíblia diz que eu preciso do mediador Jesus Cristo para conseguir fazer quaisquer das coisas que ele considera como algo bom. E se alguém tenta então seguir uma outra equação, é como se você visse algum carro aqui fora, sem as rodas, mas sem tocar o chão. Aí você fala assim, como assim? Falei, flutuando. Tira as rodas e ele permanece lá. Ou seja, você acharia isso muito estranho, não é? Como é que ele pode estar no chão, sem sustentação? Aí virou ficção, né?
Não tem essa figura, não existe. Por isso, qualquer mensagem da Bíblia sem o mediador Jesus termina sendo uma mensagem apenas moralizante. Então, há muito de integridade que é só uma vivência moralizante. E você deve saber como é que é isso, eu vou dizer para você como é que funciona. Eu sou um outro pastor agora. E aí eu leio esse salmo, não todo, que também não é costume ler todo, você lê só um trecho, e fala assim: Davi confiava em Deus sem vacilar. E eu vou repetir isso a exaustão, de um jeito, de outro, e dizendo: Davi confiava em Deus sem vacilar. E de repente, eu viro para vocês e falo assim, apontando o dedo assim, parece que é para a gente mesmo, né? E você? Você confia em Deus sem vacilar? Gente, eu já sei que não, mas vamos deixar vocês se sentindo mal? Eu quero deixar vocês se sentindo mal, então lá vou eu. O moralizante é desse jeito. Eu digo, a Bíblia diz, Davi confiava em Deus sem vacilar. Você tem confiado sem vacilar? Faça uma cara de conteúdo e fico esperando. Aí eu espero você ir para casa com essa. Você vai para casa pesado. Você fala assim, meu Deus, eu tenho que me esforçar mais. Porque inclusive na oração ele diz, Senhor, ajuda essas pessoas a confiarem no Senhor sem vacilar. Aí você vai para casa e fala assim, Deus, eu tenho que fazer mais força. Eu tenho que me dedicar mais. O que eu preciso fazer para não vacilar? Eu tenho que me esforçar mais. Bom, esforçar-se mais nem está errado. O que está errado é o conjunto da obra. O conjunto da obra está equivocado. Porque se eu exijo só isso de você, eu só estou te afundando com peso e culpa. O resultado é que você vai ter mais confiança em Deus sem vacilar, mas por uma outra equação, por um outro caminho, que inclui apenas o seu esforço, o seu investimento. E aí desmorona tudo. Porque vai considerar só o seu esforço, o seu investimento, quando nós já sabemos que a Escritura diz, e Cristo deixou bem claro, sem mim, nada podeis fazer. Então, sem a figura do mediador, você não vai conseguir. Tudo que você vai conseguir é mais culpa e mais peso. O caminho da palavra de Deus costuma ser o seguinte: Deus mostra o perfeito, nós nos constrangemos. Percebemos nossa incapacidade e corremos de Deus. Deus pede que a gente se arrependa e faça o certo. E nós ficamos como que mortos, porque nada há na nossa carne que consiga responder a esse pedido de Deus. Deus então pede que nós confiemos no seu Filho, que cumpriu o que Ele exige no nosso lugar. A gente continua morto, sem ação. Ele muda a nossa disposição ao curar o nosso coração. Ele nos livra da morte e coloca a fé no nosso coração. Aí nós abrimos os olhos, percebemos a nossa incapacidade e agora corremos para Deus. Ele nos toma nos braços, Ele nos perdoa e nos envia para trabalhar confiando nele sem vacilar. E quando nós vacilarmos, nós corremos para Deus novamente, pedimos perdão e voltamos a trabalhar. Esse é o caminho que Deus tem colocado na sua palavra. Integridade, portanto, não é um gloriar-se nas suas obras, mas alegrar-se com a glória de Deus e expressar isso com as suas ações, como, por exemplo, saber pegar doces no casamento. Isso vai voltar várias vezes. Eu fiquei tão chocado que isso também faz parte da integridade. Quando nós lemos esse salmo, então, o que chama a atenção é que ele não tem nenhuma estrutura e que permita você simplesmente dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6 e é isso. Mas ele está dizendo que anda em integridade e ele argumenta. Então, eu extraí de lá o que ele está chamando de integridade, que é a hora que ele argumenta. Ele diz o que ele faz. Fala, opa, isso me interessa. Ele diz o que ele faz, isso me interessa. Porque eu quero fazer o que ele faz. Por quê? Para me tornar íntegro? Não, íntegro Deus já diz que eu sou. Isso me constrange. Ele já diz que eu sou íntegro por causa de Cristo.
Mas agora eu quero fazer as coisas que Davi faz, para que com a mesma cara dele eu falar assim: Deus, eu sou íntegro, eu tenho feito isso aqui, ó. E é isso que vem descrito no Salmo. No verso 3, ele diz que ele tem uma vida consciente. O pastor Emílio usou de manhã o coram deo. Como você já sabe a tradução, não vou nem traduzir. Vai para o dicionário de latim e se vira. Não é? Então é sempre uma vida diante de Deus. Então, uma vida consciente de que ela é o tempo inteiro diante de Deus. Uma vida sempre ciente da bondade e da verdade de Deus. Gente, isso ajuda demais da conta. Eu fico imaginando na mesa dos doces e pensando nisso, falo assim: Deus, eu vou pegar doce agora. Eu sei que eu estou diante do Senhor. Mas o povo está avançando, Deus. Eu vou ter que fazer também igual. Porque senão eu fico sem, Deus. Eu sei, Deus. Eu sei que doce é uma lembrança doce, para eu lembrar que foi bom. Mas eu quero me empanturrar. Então, você considera essas coisas, é um constante diálogo com Deus. Porque você sabe que está sempre diante dele. E eu tenho certeza que se você tivesse pensado nisso, você pegaria só 5. Não é? E daria certo. Eu imagino que alguém que calcule 12 para um casamento pensa assim: 5, né, gente, para cada um. Eu vi para mais de 12 por pessoa. Eu falei: gente, vai recalculando aí. Docinhos, essa é a pior parte. O resto do pessoal come, reclama, fala, mas doce é sério. Uma vida consciente de que ela é diante de Deus o tempo inteiro. E que está sempre ciente da bondade e da verdade de Deus. Foi isso que Davi disse no verso 3. E isso inclui desde perceber a bondade de Deus na criação. Você tem muita coisa para passar em revista do que Deus já fez, desde a sua criação maravilhosa, que não é só variedade, mas é também proporção nas coisas. Sabe, você não respira o ar que mudou, de repente não é mais 21% de oxigênio, mudou, agora é 17%. Em São Paulo talvez seja, mas aqui parece que continua a mesma taxa. Sabe, essas proporções de tudo, de distâncias, para que a gravidade continue a ser o que é, tudo isso colocado em proporção. As gorduras, as vitaminas, os carboidratos, a água que estão no leite estão numa proporção de modo a refletir todas as cores e assim a gente ver só a cor branca. Ou você acha que Deus não pensou? Podia ter feito um leite azul, verde, amarelo, mas ele achou que ficou bonito ficar branco. Não depende nem da vaca. Depende de como que Deus arranjou essas coisas para ficarem como elas são. Eu tenho certeza que se a gente fizer esse caminho como Davi, de ter essa percepção da sua bondade e da sua verdade o tempo inteiro, você fala assim: Deus, eu não vou conseguir fazer o tempo inteiro. Eu falei: eu sei, mas a gente volta e tenta de novo. É isso que Ele quer que a gente faça, que a gente medite nessas coisas dEle. Porque não só você vai ter essa vida consciente do que é estar diante dEle o tempo todo, da sua bondade e da sua verdade, mas é uma vida aprendendo a rejeitar a hipocrisia. É o que Ele faz nos versos 4 e 5. Olha só, Ele diz ali que Ele não tem se assentado com homens falsos, e com os hipócritas, os dissimuladores, Ele não se associa. Aborrece a companhia de malfeitores, e com os ímpios Ele não se assenta. Aí se fala: uau! Hipocrisia você já sabe como é que funciona. De vez em quando a gente lança a mão desse jeitão de ser, que é fingir ter alguma coisa, ter alguma virtude, fingir acreditar em alguma coisa, fingir que uma ideia também, ou um sentimento, está lá quando não está. Quando você não tem ou não possui alguma coisa, mas você tenta se comportar para poder fazer de conta junto com todo mundo. Davi falou assim: Deus, eu não gosto de sentar com gente assim. E sentar, como Davi fala, é mais do que, não é só sentar numa cadeira. A gente vai sentar com gente hipócrita a vida inteira. Quando você se senta em frente ao espelho, o que você acha que está acontecendo?
Então você vai se assentar com hipócritas a vida inteira. Não é disso que ele está falando. Ele está falando assim, o assentar-se é um tipo de habitar. É um tipo de gostar daquele jeito. E gostar de permanecer naquele tipo de companhia. Que destrói junto com você. Que derruba como você derruba. Que fala mal como você fala mal. E isso é muito clássico na nossa cultura. Porque a nossa cultura gosta de construir alguma coisa mediante derrubar alguém. Eu tenho que dizer algo, mas eu tenho que destruir alguém por alguma razão. E aí, mesmo que a gente seja educado, falando assim, eu gosto muito do Bruno Inglês e tudo, ele é muito ativo, muito... Está todo mundo esperando o mas, entendeu? Mas, meu amigo, que vem depois do mas é uma sentença imensa. Então, por que a gente faz desse jeito? Isso não é integridade segundo a Escritura, não é? É uma vida aprendendo, ao contrário, a rejeitar essa hipocrisia. Parte da argumentação de Davi, então, é dizer com quem ele anda. Minha mãe já sabia disso, sem ler a Bíblia. Quem tu está andando? Quem é esse moleque? Eu não conheço. Eu falei, não, mãe, um cara legal, só vende droga na esquina, mas... Parte da argumentação de Davi é dizer com quem ele anda, com que companhias ele tem prazer em se associar. Então, assim, não é só sentar junto, é ter prazer naquelas conversas, naquele jeito. E lembra bem a cara do Salmo 1, não lembra? Cuidado com quem você se associa, porque não é só assentar-se fisicamente, mas é passar a pertencer, estar um bom tempo andando juntos, identificar-se com aquilo, querer ser parecido com os outros. Lembra quando nós falamos da carta de Pedro, que nós somos imigrantes? O imigrante, ele passa por esse problema de vez em quando. Nós, imigrantes, que somos do reino dos céus, tem hora que a gente se cansa de tudo e fala assim, eu não quero ficar diferente dos outros. A gente cansa. A gente quer ficar parecido com os outros. E pode ser que a gente assuma uma vida hipócrita por isso. É por isso que quando as mães insistiam acerca das companhias que você andava, numa certa época você achava que era exagero. Mas as companhias que você escolhe falam muito sobre o que está no seu coração. É claro que da boca para fora a gente fala assim, não tem nada a ver não. Não existe não tem nada a ver. As coisas sempre têm a ver. Existe uma razão porque você escolhe esse tipo musical e não aquele. Que você tem um gosto musical para uma certa linha e não aquela. Que você prefere mais barulho ou menos barulho. Existe sempre uma razão para isso. Ela não precisa ser pecaminosa, mas ela fala alguma coisa de você. É só isso que eu estou argumentando. E a companhia que você anda fala alguma coisa sobre você. Simples assim. O Salmo nos orienta mais. Além dessa vida consciente diante de Deus, além de uma vida aprendendo a rejeitar a hipocrisia, é uma vida de adoração a Deus. São os versos 6, 7, 11 e 12. 6, 7, 11 e 12. E olha só, é muito interessante como ele coloca lá. Ele fala que ele lava as mãos na inocência. A ideia de que ele possui um estilo de vida puro. Ou seja, eu estou sempre pronto para adorar a Deus. E se alguém está pronto para adorar a Deus, é porque tem um estilo de vida puro. Porque se você tocou em qualquer impureza ou cometeu qualquer ato de injustiça, você está impuro para a adoração. Então ele estava muito consciente disso, e ele queria simplesmente estar ao redor do teu altar, entoando louvores e proclamando as suas maravilhas. E depois, lá no final, ele vai dizer que nas congregações bendirei o Senhor. Ou seja, nas congregações é a ideia de ele estar junto com os adoradores. É isso que ele está fazendo. A alegria dele é essa. Essa é a alegria do salmista. Ele sabe que Deus propiciou alguma coisa importante para perdoar pecados. E ele está feliz de que isso tenha sido propiciado para ele. Aí você fala, por que ele afirma, eu tenho andado na minha integridade? E ele fica falando, me julga.
Ele está pedindo para ser julgado para ver se ele é íntegro mesmo? No começo é. Mas depois ele pede para ser refinado. Ninguém pede para ser refinado se não tiver impureza. Refino é para isso, é para retirar a impureza. E é o que ele vai pedir no final do Salmo. Ele continua afirmando que tem andado em integridade, mas ele precisa de sustentação. A fonte de integridade dele é Deus. E a razão dele cometer atos de justiça é o próprio Deus. É assim que é a integridade. Ele sabe que não é só eu evito andar com essa turma. Tem o outro lado que ele diz: eu ando com essa turma. Eu tenho o prazer de falar bem de Deus. Quando acontece alguma coisa e alguém comenta algo, fala assim: ai, gente, ovo de novo? Aí você fala assim: claro, eu não estou aqui pedindo que você seja poliana, tá? Porque poliana todos vão odiá-la. E odiá-lo se você dá um de poliano. Mas você pode falar assim: tem uma palavra de apreciação assim? Será que tudo que a gente vai dizer, porque a gente é meio acostumado com essa coisa de self-service, né? Aí você dá a volta inteira, umas 30 cestas de qualquer coisa de comida e fala assim: tá ruim, né? Gente, isso não combina em nada com integridade. Porque passou longe. Você entrou num processo de esquecimento de quem Deus é. Qual é o nosso estado e o que Ele propicia para a gente, para o nosso bem-estar. Porque quando você chega nesse ponto, você pode ter certeza que você já está comprometendo a sua adoração a Deus. Quando você deixa de apreciar as coisas que Deus propicia com tanto requinte. Como a gente já disse aqui uma vez, o frango podia ter o mesmo gosto em todos os lugares. No pescoço, na asa, no peito. Mas Deus deu um capricho e fez tudo ter gosto diferente, a ponto de você preferir que um frango tivesse 4 coxas. Por quê? Você só gosta da coxa, é só aquele gosto que te interessa. Deus tem esse capricho para a gente, fala assim: olha, eu vou fazer um bicho e você vai gostar, e ele tem gosto diferente em vários lugares dele. E quando você fizer isso, eu que fiz para você. Talvez a gente comece a se esquecer um pouco disso, e Davi estava muito ciente, por causa do diante de Deus, que a vida de adoração a Deus, ele se lembra sempre do processo do sistema sacrificial. E é exatamente isso que o ajuda a ser íntegro nas outras coisas, porque ele tem uma sustentação, ele sabe quem o perdoa, ele sabe quem o alimenta, ele sabe quem cuida dele. O verso 8 mostra esse sistema sacrificial projetado por Deus. Ele fala assim: eu amo habitar na tua casa. Que casa é essa? É o sistema sacrificial. É o tabernáculo. Ele está lembrando do tabernáculo, da glória que havia no tabernáculo. É esse o nome que ele citou. O tabernáculo. Porque a glória de Deus aparecia como uma nuvem. E as pessoas então tinham grande alegria porque, primeiro, tinham a percepção de que Deus está presente. E estando presente, somos invencíveis, porque Ele é por nós. Ele está presente, Ele é por nós, e quando nós pecamos, eu estou vendo a fumaça subir. O fogo do sacrifício tinha que estar sempre aceso. É pregação do Evangelho só com a fumaça. As pessoas passavam de longe e viam, o tabernáculo está funcionando. Você fala: obrigado, Deus, tem perdão de pecado para mim. Hoje não tem fumaça, não é? Quando tem algum incêndio que aconteceu aí, tacaram fogo em algum lugar, de vez em quando eu vi, eu falo assim: isso foi lá perto de casa. Brasília é bom por isso, né? Você olha ao longe e fala assim: lá vai o parque de novo. Nós não temos mais a fumaça, mas hoje nós participamos de uma ceia muito especial, a ceia do Senhor Jesus Cristo. E naquela mesa, você se lembrou disso também. Enquanto essa mesa estiver sendo celebrada e o nome de Cristo anunciado, você sabe também que tem sacrifício para você. Davi estava ciente disso.
desejoso disso, era o grande prazer da sua vida, era ver essa cena. Essa é a cena mais intensa do Salmo. O prazer que ele sentia em ver essas coisas. Por quê? Porque o seu pecado pode ser perdoado. Uma pessoa íntegra tem prazer exatamente nessas mesmas coisas, de que o seu pecado é perdoado, quando você ouve o nome de Cristo ser anunciado. É por isso que o salmista termina o verso 12 com chave de ouro. E é interessante porque quando eu li a primeira vez, para mim parecia o verso 12 estava fora de lugar. Falei, rapaz, esses salmistas, vou te falar, viu? Escrevem cada coisa difícil aí, ainda é um versículo fora de lugar. E com o tempo você vai lendo, fala assim, rapaz, o verso 12 fecha com chave de ouro. A firmeza dos seus pés está baseada na escolha da sua companhia e o que eles fazem juntos. E como ele terminaria, eu escreveria assim, de um outro jeito: se não for para bem dizer a Deus, nem me chama. Vamos fazer alguma atividade, se não for para bem dizer a Deus, nem me chama. Era essa a alegria dele, de tal modo que a firmeza dos seus pés estava associada à escolha de companhia, o que eles fazem juntos e a apreciação que têm juntos desse sistema sacrificial e dessa oferta que Cristo é para nós. É nesse verso 12 que você, num lampejo, vê que a integridade procede de Deus e almeja Deus. Isso é integridade, segundo a Escritura. E quando você faz isso, você vai fazer como, eu gosto dessa fase assim, você vai fazer como Davi. Você vai copiá-lo nisso. Vai ter uma vida consciente que sabe que é diante dele. Vai ter uma vida aprendendo a rejeitar a hipocrisia cada vez mais. Vai ter uma vida de adoração cada vez mais perceptiva. E uma vida aprendendo a temer quem deve ser temido. Se você está ouvindo essa mensagem agora, se Jesus é o seu Salvador, os seus pés estão seguros de escorregar, porque a sua vida está ligada a dele. A integridade que Deus está vendo é a integridade de Cristo. Ao estar com Cristo, a integridade é sua também. Eu sei que a gente fica meio sem jeito, né? Fala assim, ô Deus, não, para mim não, né? Me chamar de íntegro, por favor, íntegro é só um, que é Jesus. Fala assim, então, mas o meu plano, disse Deus, é que vocês, acreditando em Cristo, a integridade dele passa para vocês. Eu sei que a gente vai ficar sem jeito ainda assim, mas é bom saber que Deus nos vê como uma pessoa totalmente íntegra por causa de Jesus. E é isso exatamente que nos dá confiança. Eu não preciso provar nada para Deus, para mostrar que eu sou íntegro, porque tem muita integridade cometida por vício e não por virtude. Eu estou fazendo bem, porque eu não quero o mal. Eu estou fazendo bem para me ver livre logo. Tem muita bondade feita por vício e não por virtude. Então, confiança. O espírito do verdadeiro homem de integridade está em nós, ajudando-nos a obedecer. A vida de Deus está em nós e nós não temos nada a temer. A questão de fazer a coisa certa, mesmo que ninguém esteja vendo, é uma ideia muito boa do H.G. Wells. A ideia é muito boa. E o Anel de Giges, então, acho ótima aquela ideia de o que você faria se ninguém estivesse vendo? Com criança você já sabe. Fala, não faça. Aí fecha a porta e fica olhando da janela. Ela pega. Isso é você. Você cresceu, mas você continua a mesma pessoa. Nós somos filhos de Adão. Não há integridade pura em nós. Mas essa questão de fazer a coisa certa, mesmo que ninguém esteja vendo, é uma preocupação importante. Assim como é bom fazer a coisa certa quando está todo mundo olhando, como no caso dos doces. Mas essas questões
que tem povoado a mente das pessoas em geral sobre integridade, pensando só na integridade no trabalho, a ética, a integridade no trabalho, a integridade na escola, integridade na igreja. Olha, isso só vai dar resultado se a fonte da integridade for considerada e tudo for feito tendo ela como alvo, que é o nosso Deus. Caso contrário, é hipocrisia e não integridade. A palavra de Deus diz que os atributos invisíveis de Deus são percebidos em toda a criação, e Cristo é a imagem visível do Deus invisível. A palavra de Deus ainda faz uma elegia dizendo: ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. É interessante que toda história que teve alguém invisível, houve roubo, houve agressão, houve assalto, nunca uma coisa boa. O Deus invisível, Ele que nos vê e você não o vê, Ele só quer o nosso bem. Ele não nos agrediu ou ficou acumulando coisas para nós porque Ele conhece a sua vantagem divina. Ele nos vê plenamente, no entanto, Ele nos amou. Ele viu quem nós somos nas horas escondidas, ou mesmo nas horas claras, como nos doces de casamento. Ele viu. Nós não precisamos ficar nem invisíveis para ter nosso coração testado e reprovado. Nós não precisamos nem do anel de Giges e nem de nenhuma experiência científica qualquer. Nós nascemos e não passamos no teste. Jesus, ao contrário, Ele foi íntegro dos dois jeitos. Segundo a compreensão humana limitada e segundo Deus esperava que Ele fosse íntegro. Ele confiou plenamente em Deus Pai. Ele sabia que Ele era bom o tempo todo. Ele veio cumprir a palavra e sabia o que era o ser humano. A sua alegria era fazer a vontade do Pai, proclamar as suas maravilhas e anunciar as suas obras. Jesus clamou a Deus Pai e a sua alegria era estar com seus irmãos. Jesus é o homem totalmente íntegro. E nós vamos lutar para ser íntegros por causa dele e para ele. Mesmo que o assunto sejam docinhos. Senão não seria uma vida coram Deo. Vamos orar? Bom Deus e Pai, nós temos entendido, Senhor, diante da Tua palavra, que nós não vamos tentar impressionar o Senhor, tentando ser certos. Ao contrário, Senhor, diante do Senhor que sabe todas as coisas e sonda o nosso coração, nós vamos sempre confessar que, mesmo quando a gente faz o certo, Ele nunca é certo puro. E então, diante do Senhor, nós não temos coragem de dizer isso. Não temos coragem de dizer que foi a nossa mão que o fez, que foi a nossa determinação que conseguiu. Porque nós sabemos o que o Senhor fez com o nosso coração, mudando a inclinação dele e o desejo. E mesmo com a inclinação mudada, Senhor, o pecado se faz presente e nós ficamos sempre constrangidos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por Davi se apossar de tal modo da Tua integridade, que ele com alegria declara que é íntegro diante do Senhor. E é o que nós queremos fazer juntos aqui hoje. Deus, nós temos andado em integridade diante do Senhor. Nós temos andado em integridade diante do Senhor. Nós temos aprendido como é bom ter ciência de que estamos diante do Senhor o tempo inteiro e de que Tu és bom e verdadeiro o tempo todo. Obrigado, Deus, porque nós temos procurado testar e perceber a hipocrisia e escolher as companhias, e escolher a companhia que tem prazer nas Tuas coisas, e que tem prazer em bendizer o Teu nome, e contar das maravilhas que o Senhor fez e continua a fazer.
Nós somos um povo de integridade, Senhor, porque nós também desejamos adorá-lo e ter tal alegria nisso, que nosso coração se regozija nessa reunião, em fazer o que nós fazemos, em poder voltar para casa saltitantes, de levar para outros lugares parte da glória que nós vimos aqui. Age em nós, Senhor, para que essa integridade seja manifesta a outros também. E que outros também possam ver que essa equação é a equação necessária, de uma integridade segundo o Senhor a conhece e o Senhor a designa. Nós oramos agradecidos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e cantar ao Senhor nosso Deus uma vez mais?